doutora Inês não veio que o marido dela fez um cateterismo e está na UTI, mas está tudo certo, mas ela tá. Chegou aí. Uma boa noite a todos. Hoje, dia 10 de junho de 2024, daremos início à 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, nobres vereadores, público aqui presente. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, senhor Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora doutora Inês, ausente. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes. Presente, senhor José Lopes. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato presente. Sandra Kennedy Viana está presente, não agora no plenário, mas presente. Vander Lopes, presente. Nobre vereador Chavico, ausente. Havendo um número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 64/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2164/2024, com proposta substitutiva, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial, alterando o PPA, LDO e LOA e dá outras providências. Ofício número 68/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2168/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Ofício número 64/2024, 68/2024, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Só anunciando, senhor presidente, em plenário, nobre vereadora Sandra Kennedy, nobre vereador Chavico. Moções. A moção 47, uma moção de aplauso prejudicada pela ausência da vereadora. Moção de aplauso 48/2024, nobre vereador Chavico. Dirigida à senhora professora Denise Aparecida de Moraes Santos por sua aposentadoria e pelos 32 anos de serviços prestados no Magistério Público do Estado de São Paulo. Tudo bem? Requerimento. Requerimento 35/2024. Vereador Capitão Renato. Requer na forma regimental que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal de Registro informações detalhadas, reiterando o protocolo número 7.251/2023, solicitando com a devida urgência o envio dos documentos apresentados no momento da contratação de todos os diretores que fazem parte da gestão atual, em conformidade com o artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como condições essenciais para a investidura do cargo de auxiliar direto do prefeito: 1. Ser brasileiro. 2. Residir no município de Registro. 3. Estar no exercício dos direitos políticos. E 4. Ser maior de 18 anos. Requerimento 36/2024 do vereador Capitão Renato. Requer na forma regimental que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal de Registro informações detalhadas acerca do auto de infração número A0106498770. Gostaria de saber se as câmeras de vídeo monitoramento estão sendo utilizadas para emitir multas de zona azul. Caso afirmativo, solicito esclarecimento sobre como essa fiscalização é realizada, incluindo a metodologia de cálculo do tempo de estacionamento através das câmeras, a identificação do agente de trânsito responsável por essa fiscalização e como o condutor é informado sobre o esgotamento do tempo de tolerância. Caso a fiscalização não seja feita por meio de câmeras, solicito identificar o agente de número 269530 e detalhar o método utilizado para a emissão da multa. Adicionalmente, solicito cópia do contrato da Zona Azul, incluindo os planos de trabalho e quaisquer anexos pertinentes.
Essa solicitação é fundamentada no direito de acesso à informação, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, e na Lei Orgânica do Município, que asseguram a transparência dos atos administrativos e o direito dos cidadãos serem informados sobre as atividades do poder público. Requerimento 37 de 2024, vereador Capitão Renato. Requer na forma regimental que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal de registro informações requerentes ao sistema de protocolo eletrônico utilizado por essa prefeitura, requerendo: 1. A disponibilização de uma cópia integral do contrato vigente relacionado ao sistema de protocolo eletrônico utilizado pela prefeitura. 2. Cópia completa do processo licitatório que culminou na contratação no referido sistema de protocolo eletrônico, incluindo todos os editais, atas de sessões públicas, pareceres, propostas apresentadas e demais documentos pertinentes. 3. Informações sobre possíveis renovações contratuais, incluindo cópia dos termos aditivos e respectivas justificativas para as renovações. 4. Indicação do setor e do responsável pela gestão e arquivamento de todos os protocolos realizados pela população em geral e por outros entes públicos, através do sistema de protocolo eletrônico. 5. Informações sobre os procedimentos adotados para a guarda e preservação desses documentos, bem como sobre o acesso e a consulta dos mesmos. O fornecimento de relatórios ou estatísticas que demonstrem o volume de protocolos realizados pela população e pelos entes públicos no último ano, discriminando o tipo de solicitação e o status atual de cada protocolo, incluindo em andamento, pendente e etc. Tal requerimento se faz necessário para garantir a transparência e eficiência dos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura, além de assegurar que a gestão dos protocolos seja realizada de maneira eficiente e em conformidade com as normas legais vigentes. Indicações. Da indicação número 438, 2024, até a indicação 444, 2024, encontram-se no portal da Câmara Municipal para consulta popular. Moção 48/2024, encaminho para a ordem do dia. Requerimentos 35, 36, 37/2024, ambos de autoria do vereador Capitão Renato. Oficie-se conforme requerido. E indicações da 438/2024 a 444/2024 no portal dessa Casa de Leis, à disposição da população em geral. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Aquino. Eu solicito a sua excelência que coloque em pauta o projeto de lei 2166 de 2024. Isso seria um pedido de... Regime de urgência. Isso seria na ordem do dia, né? Pode pedir já? Tá. Temos aqui um requerimento apresentado pelo líder do governo, vereador Aquino, que coloca em regime de urgência o projeto de lei 2166/2024, assinado por 6 vereadores. Questão de ordem, pode dizer objeto, por favor? Projeto de lei. Quer que eu leia? Posso, senhor presidente. Posso ler, vereadora, ou a senhora quer que o líder fale? Considerando que o presente requerimento de urgência, nos termos do artigo 221.4 do Regimento Interno, justifica-se pela necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em comento para que os setores competentes internos tenham prazo hábil para tomarem as devidas providências e para que surtam efeitos ainda esse mês, considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito, conforme o artigo 221 do Regimento Interno, feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o momento possam fazê-lo. Projeto de lei 2166/2024, que dispõe sobre a alteração da lei 2248/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Quer que leia essa... Senhor presidente, encaminhamos a consideração dos vereadores desta egrégia Casa de Leis
por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei 2166/2024, que dispõe sobre a alteração da lei 2.248/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências, com proposta substitutiva de redação original, com efeitos modificativos, no termo do artigo 211, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara. A alteração da Lei 2248 em discussão refere-se à criação da ficha específica para a classificação correta em despesas de exercícios anteriores, no elemento 4.6.90.71, principal da dívida contratual resgatada e criação da atividade, controle dívida longo prazo, trânsito, referente ao reconhecimento da dívida junto à empresa de transporte de passageiros denominada Viação Vale do Ribeira Transporte Turismo Limitada. Essa reclassificação de contas refere-se a novo entendimento da Contadoria Pública, sugerindo no parecer da empresa de consultoria especializada em relação à classificação contábil, quanto ao controle da dívida de longo prazo. Diante do exposto, solicita apreciação da referida matéria em caráter de urgência, dentro do que dispõe o artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Assina o presente ofício, o prefeito municipal de registro, prefeito Newton. Senhor presidente, eu posso fazer uma questão de encaminhamento nesse momento? Sim. Eu queria solicitar ao líder Achei que ele ia querer. que retire esse pedido. Que, no mínimo, nós possamos apreciar na próxima sessão. O projeto de lei que está aqui apresentado diz respeito aos recursos que serão destinados ao subsídio do transporte coletivo. Não. Nós estamos aguardando... Não? Não. É Posso 2000? só complementar, só para informação. Me ajuda, porque só a pra minha informar. pesquisa aqui me levou a informação, entender dessa forma. Me ajude. Esse projeto ele foi aprovado aqui já pela dívida que estava devendo para a empresa, só que é a correção de ficha, senão não tem como fazer o pagamento, mas o projeto já foi aprovado aqui nessa casa. Ah, você está mudando a ficha, porque como eu estou tomando conhecimento agora, estou fazendo a pesquisa, observei que trata do transporte público e achei que fosse o subsídio que teremos que votar agora nos próximos sessões e que precisamos estudar todas as planilhas, inclusive as alterações que nós estamos aguardando que o prefeito faça. Mas se diz respeito àquele passivo, né, aquela dívida anterior, então, ok, eu retiro a minha solicitação. E esclareço quem está nos acompanhando, é porque tomei conhecimento agora, fazendo a pesquisa, que é fácil a gente se enganar, e foi assim que ocorreu. Obrigada. Perfeito. Coloco em discussão o pedido de regime de urgência apresentado pelo vereador Aquino. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Incluso na ordem do dia o projeto de lei 2166/2024. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei 2166/2024, que dispõe sobre a alteração da lei 2248/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 2161/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Moção de aplauso 47, prejudicada pela ausência da autora. Moção de aplauso 48/2024, de autoria do senhor vereador Chavico, a professora Denise Aparecida de Moraes Santos, por sua aposentadoria e pelos 32 anos de serviços prestados no Magistério Público do Estado de São Paulo. Moção de aplauso 48/2024 e projetos de lei 2166/2024 e 2161/2024 em caminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para uso da tribuna livre, o senhor Luiz Cláudio Batista Quierme, que tratará do assunto demandas do município. Gostaria de pedir que o vereador Zé Lopes fosse ali acolher a entrada do senhor Luiz Cláudio Batista, para que ele
assuma o plenário aqui para usar a palavra. Tá. Boa noite, Luiz. Antes de fazer uso da palavra, gostaria de ler o artigo 293, no seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados a partes. E 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, o senhor tem 10 minutos. Eu quero cumprimentar a todos com boa noite, ao presidente da Câmara, vereador Heitor, e os demais que estão aqui, e aqueles que nos assistem via Facebook. Que Deus abençoe a sua casa. Nessa noite eu quero vir trazer mais algumas demandas, já é a terceira vez que venho aqui, trazer coisas que estão acontecendo dentro da nossa cidade. Creio que já é de saber de muitos, porém, não temos resultados ainda. Lá do CRAS da Vila Nova, o nosso amigo Joe tem um projeto social lá com crianças e adolescentes, onde não tem conseguido usar mais o CRAS, porque está horrível para usar para as crianças e os adolescentes brincarem. Está muito perigoso se machucar, não tem como mais manter as bolas inteiras, porque está sendo detonada devido a não ter tela, devido a não ter um acompanhamento da prefeitura e de demais pessoas que aqui estão. Merecia também uma atenção melhor o bairro da Vila Nova, pois também tem eleitores lá que ajudam a eleger todos os vereadores que aqui estão. Eu queria também falar hoje também sobre as multas de trânsito. Eu assisti na última sessão, onde foi falado também sobre isso. Porém, hoje você não recebe a foto da multa que você toma. Você só recebe a notificação, 7 pontos na carteira, 200 e poucos reais, e quando você entra com recurso, não vem a foto do seu veículo dizendo se você realmente está errado. Não tiro aqui a pessoa levar multa se ela estiver errado, porque não estamos aqui para cobertar erros, mas estamos aqui para querer que as pessoas sejam notificadas através de fotos, para que sejam olhadas e assim reconhecer os seus erros. Outra coisa que eu também ouvi dizer aqui, que a prefeitura tinha enganado as pessoas que aqui estão, que não sabiam que iriam ser multados os condutores dessa cidade. Eu acho que essa fala foi uma inverdade, porque eu creio que todos que aqui estão sabiam que iria ser multado as pessoas aqui dentro dessa cidade. Mas eu creio que também precisamos se ajustar para não acobertar os erros. Outra coisa aqui, que hoje eu venho agradecer à prefeitura, que está sendo colocado lá o circo, uma parceria com a prefeitura, o Circo União, está sendo montado lá hoje, dentro do nosso campinho, entre aspas, porque não existe mais campo lá, né? Hoje estive lá novamente, está sendo montado a tenda, vai ser um espetáculo muito bonito, porém, apareceu na minha página de Facebook uma notificação de 6 anos que eu estou correndo atrás de uma melhoria para aquele campo, para que o nosso projeto, em qual o vereador Heitor sabe muito bem, que nós temos um projeto social com as crianças, está necessitando de ajuda. Creio eu que já se passou 2 mandatos, 4 anos de um prefeito, estamos indo para mais 4 anos, o nosso bairro não está sendo visto, e mais 8 anos de vereadores nessa casa aqui. E o nosso bairro continua esquecido. Não temos o centro comunitário mais, estamos limpando para manter o pouco que temos, como eu tenho dito. A academia ao ar livre foi instalada porque nós, moradores, carpimos lá ao redor do campinho.
aonde apareceu um local para ser colocada a academia ao ar livre. Mas fica aqui também a minha indignação, porque simplesmente largaram a academia ao ar livre lá, hoje maquiaram com um pouco de areia lá os aparelhos, por quê? Porque está muito perigoso um idoso ir lá fazer a sua academia, acabar se machucando, indo fazer algo que é necessário para cada um de nós. Ali é necessário fazer o calçamento, retirar aquela areia, porque ficou feio demais, fazer uma calçada, colocar bancos ao redor daquele lugar, vereador Heitor, para que fique mais bonito o nosso bairro. Uma praça, uma pista, algo que possa os moradores se assentar ao redor, dona Sandra Kennedy, para que possa o nosso bairro voltar a ser o que era antes. Fica aqui essa indignação, pessoal. Os horários de ônibus, tem crianças deixando o bloco de cima do nosso bairro para descer até a entrada do Jardim Paraná, para pegar ônibus para ir para a escola. Ver moradores descendo do bairro, do bloco de cima, para pegar ônibus, e do mesmo modo que eles descem, eles têm que subir. Se forem no mercado, tem que descer com as suas sacolas pesadas para subir até lá o bloco de cima. E como que o idoso sobe ali? Como que o idoso pode subir ali, aquele espaço de quase 1 quilômetro andando ali até a sua casa? Outra coisa também, o nosso bairro ali, a Rua Limeira, rua da casa da nossa irmã Cleusa, quase em frente à casa dela, o asfalto está detonado. Mas o imposto, o IPTU, as contas que tem que pagar já estão sendo pagas. Mas cadê a melhoria? Cadê o asfalto? Cadê as coisas que o bairro tem que ter? Porque você paga o seu imposto. Você paga a sua dívida com a prefeitura para ter isso bem dentro da comunidade. Mas nós não temos. E agora fica a pergunta aqui, para todos que estão me assistindo aqui. Vocês estão felizes hoje com todas essas pessoas que estão assentadas aqui hoje? Vocês acham que estão dispostos a trabalhar por nós? Eu sei que está todo mundo olhando assustado aqui, mas não adianta olhar assustado, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pode colocar os vereadores nessa situação. O tema pautado aqui... Esse é um Luiz, desacato, hein? o tema pautado aqui, que o Luiz está usando a palavra, é demandas do município, Luiz. Então Demanda você não do pode município, fugir, senhor você não pode presidente. fugir do tema, tá? Demanda do município tem que ir para a prefeitura, não para a Câmara. Agora, tudo bem, o senhor abre esse espaço. Isso pega como beleza. desacato, hein, vereador? Abre esse espaço, beleza, é bom. Que a termina pessoa sua venha. fala, Só Luiz. passar a Mas não palavra, vinha senhor da casa, presidente. Essa casa Está mudando todo o foco do discurso do pedido da palavra. Ok, eu já... Na verdade, colocando a população contra, né? Ok. Termina a sua fala. Fica aqui a minha desculpa, então, para todos. Eu sei que causou uma indignação entre todos, né? Fica aqui a minha desculpa, né? Mas eu creio que já está dentro da cidade tudo isso. Eu vim aqui trazer demandas do município, né? E acabei usando o termo entre todos aqui que aqui estão. E mexe na ferida. Então, fica aqui o meu retrato, o meu desculpa, o meu pedido de perdão para vocês, porque não ficou legal entre todos, né? Mas fica aqui a minha fala, né? Vou encerrar por aqui. Entreguei tudo o que eu precisava, o CRAS da Vila Nova, as multas de trânsito, o centro comunitário, a academia ar livre e horários de ônibus. Eu agradeço a Só uma oportunidade. pergunta, aproveitando. Você é um pré-candidato? Não. Ah, bom. Posso fazer uma pergunta também? Pode, claro. O senhor comentou sobre as multas, né? O senhor falou que quem falou aqui que não sabia que seria multado saberia, que sabia. Eu queria que o senhor provasse isso, por gentileza. Não entendi a pergunta. Quando você falou aqui que sobre as multas, que os vereadores que aqui falaram que não sabiam que as câmeras seriam para multar a população. O senhor disse que sabia. Porque se... Então, eu quero provas. Se não sabem, então dá para abrir uma sindicância, não dá? Contra o prefeito? Eu quero saber da onde você tirou que a gente sabia. Mas só dá, não isso. dá? Dá o quê? Não dá para abrir algo contra o Já prefeito? está no Ministério Público, meu Então amigo. vamos aguardar. Então vamos aguardar. Então você não pode vir aqui acusar o vereador. Eu não acusei, simplesmente falou que é a minha pergunta, é a minha fala como cidadão. Tá, não.
É diferente uma fala, é diferente uma pergunta, é diferente o senhor fazer a Eu não acusação. afirmei, você sabe. Eu só falei que a minha fala, como cidadão, Então tá bom. posso dar minha opinião. Muito obrigado. O senhor Luiz concluiu. Fala, então. Só mais uma pergunta. Na sua postagem, então, não tem nada como pré-candidato, né? Na minha postagem ainda não tem, mas logo pode ter. Mas nós já estamos colocando... Então, mas nós já estamos colocando lá como pré-candidato, porque já podemos pôr. Fiz uma pergunta, o senhor falou que não era Mas nós pré-candidato. podemos pôr como pré-candidato. Não estou falando que não pode, eu perguntei para o senhor se o senhor era pré-candidato. Eu hoje sou pré-candidato. Então tá ótimo, agora o senhor respondeu. Sim. Luiz, obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna é a nova vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, os meus colegas vereadores e todos que nos acompanham aqui no plenário, o pré-candidato Roberto Stuck, presente, o pré-candidato a vereador Luiz Quierme e todos os demais que estão aqui presentes. Que bom. Quero iniciar falando sobre um tema que tem nos preocupado bastante, o meu mandato, e tenho certeza, porque essa casa debate muito, preocupado o mandato de vários de nós aqui. Nós moramos em Registro, temos 700 quilômetros ou um pouco mais já de estradas rurais, né? Mas jamais que justifique nós termos populações que gastem 2 horas para se deslocar até o centro da cidade. 2 horas. Eu não tive oportunidade de mensurar, mas acho que quem está lá na Zona Leste e vai trabalhar lá na Praça da Sé não deve gastar isso. 2 horas. Eu vou tentar aqui verificar se é possível ouvir o áudio de uma moradora. Da onde? Ah, entendi. Se eu não me engano, né? Estamos com isso em questão e até agora não foi mudado nada, né? Ó, nós saímos aqui de casa, eu falo do meu ponto, né? Eu pego o ônibus aqui em frente ao bar do André, antigo André, perto do Edil, aqui Campos de Cima, mais ou menos. Eu entro no ônibus 6h30. Sabe que hora que eu desço do ônibus na cidade? 8h30, 8h20. Então, quanta hora nós passamos no ônibus, né? Tem dia que é mais de 2 horas dentro do ônibus. Então, aí eles não estão nem preocupados, só querem saber de... Eu pedi licença para essa moradora do Capinzal de Cima para trazer, porque eu me assustei, falei, não pode ser. Mandei uma outra mensagem para ela, a senhora fez a conta certa, sim, 2 horas. Num trajeto que qualquer um de nós, todo mundo conhece a região lá, não gasta mais que 35, 30 minutos. Veja bem, por isso que eu me assustei, até me desculpei com o líder do prefeito, que se nós íamos votar hoje o subsídio, porque a questão é que há uma grande expectativa de regiões como Arapongal, como Xangri-Lá e como Capinzal e Indaiatuba, de que, enfim, esse problema seja resolvido. E quando o prefeito se posicionou no final da semana passada sobre essa linha do Indaiatuba, ele colocou uma perspectiva que vai piorar a situação das pessoas, que todos os dias esta linha que foi unificada do Indaiatuba aqui para o centro da cidade, que eram 3 dias na semana, passaram a ser todos os dias. Então, é bom, porque atende a população do Indaiatuba, mas é ruim para todo mundo, porque o trajeto se gasta 2 horas. Isso significa problemas para quem vem para o trabalho, e significa também a alternativa, falei isso para o seu Cláudio, de começar mais cedo, portanto, sair mais cedo, o senhor Cláudio, diretor de trânsito, sair mais cedo o ônibus para evitar que chegue atrasado aqui para o trabalho, também não dá certo, porque muitas dessas pessoas usam o transporte para se deslocar da BR para o posto de saúde. Então, imagina o ônibus saiu 5 horas da manhã, aqui vai chegar às 5h30 da manhã, 15h45, lá no posto de saúde do Capinzal, para esperar às 8 horas para ser atendido. Não há como não rever essa situação, e eu falo publicamente aqui, para dar voz a essa população, é preciso voltar à linha do Indaiatuba, é preciso separar a linha do Capinzal.
E faço questão de trazer isso aqui, porque isso é um tema da prefeitura e não da empresa. Quando a pessoa seguiu aqui, eu interrompi o áudio, é porque ela questionava porque a empresa não fez, porque a empresa não faz, não adianta conversarmos com a empresa. É a prefeitura. E esta casa que vai votar o subsídio para garantir, colocar recursos para garantir o direito dessa população. Assim como chega de ônibus superlotado do Arapongal, assim como chega de ter a população do Xangri-Lá, falando dos 3 áreas piores, mas não são só essas, com pouca disponibilidade de horário de ônibus. Feito isto, quero me dirigir aqui ao seu Luiz Quierme, que usou a tribuna na sua condição de pré-candidato e na sua condição de cidadão. Essa tribuna é um espaço legítimo para uso de qualquer cidadão, e o fato de ser pré-candidato, eu acho que não desqualifica ninguém, ao contrário, eu acho que todos temos que nos despertar para o exercício da política e nos despertar para o exercício dos mandatos. Talvez o que o senhor possa mudar na sua fala, e isso é muito comum porque a população também confunde, é o papel de cada um de nós. O papel nosso de cobrar, assim como será o seu, se estiver aqui. Nós não podemos ser responsabilizados pela inércia ou pelo não fazer do prefeito. É isso que a gente precisa, porque senão o senhor vai ser cobrado no futuro, né? Então, nesse aspecto só que eu queria trazer esta contribuição, né? Porque eu sempre digo, nunca imaginei tão difícil ser vereadora numa gestão de um prefeito tão ausente, de um prefeito tão ruim, de uma gestão tão catastrófica para a cidade de Registro. Dialogando com as pautas, algumas delas que o senhor traz aqui, em nome da população do Jardim São Paulo, coincidentemente, eu tratava de 2 assuntos e vou falar nessa noite. Nós conseguimos contribuir com o bairro, com recursos, para construir o centro de convivência. O senhor sabe, lá do lado da creche. O fato é que esse centro está pronto há bastante tempo e não se inaugura e não começam as atividades. Eu tenho outro recurso que eu quero disponibilizar para o bairro para começar a funcionar as atividades lá, para fazer oficina da cultura, que pode ser feito balé para as crianças lá, como primeira atividade. E, por isso, falei com a secretária que apresse a inauguração, porque os recursos que a gente alocou para a cultura, para levar opções para os bairros, pode ser feito ali no Jardim São Paulo, mas precisa inaugurar ali a Casa de Convivência, e nosso recurso estará disponibilizado para abrir escolas de balé para as crianças de 4 a 6 anos e de 7 anos e mais. É uma opção bastante interessante, tem muitos talentos, e a área da cultura, sem dúvida, é uma área que deve ser privilegiada e levada para os bairros, não é? Então, estou aí dialogando com a Secretaria de Assistência para inaugurar logo, e a gente podia começar com uma primeira, não será só essa, tem muitas atividades que podem e devem funcionar no Centro de Convivência, mas a nossa contribuição como emenda impositiva poderia ser essa, por exemplo. E quero dizer, seu Luiz, e para quem nos acompanha do Jardim São Paulo, mas de toda a cidade, é uma tristeza de ver aquele centro comunitário abandonado. É muito ruim de ver aquilo, porque era um espaço que teve um uso muito importante no passado. Durante a minha gestão, por exemplo, tínhamos oficinas de costura, as mulheres forneciam os uniformes para os funcionários da prefeitura, tínhamos lá a inclusão digital, quando não era tão fácil o acesso à internet, enfim, precisa voltar a funcionar. Pois bem, o que eu quero dizer? Nós estamos, nesse momento, dialogando com a Prefeitura Municipal, nós conseguimos mais de R$1 milhão para fazer 2 áreas, 2 praças. Uma delas será feita ali na linha férrea, no Caiçara 1, até gravei um vídeo para explicar para a população, elas serão feitas em dois momentos, né? Mas o outro eu queria muito e quero destinar ao Jardim São Paulo para ajudar a recuperar aquela área. Eles precisam daquela quadra. É a única área de esporte que aquela população tem. Eles precisam de uma praça, eles precisam de área de lazer. Isto não é o papel, voltando atrás, do vereador, mas nós temos também esta possibilidade de articular recurso com deputado ou emenda impositiva. Nesse caso, foi um recurso que a gente articulou através do com o Rui Falcão, deputado federal,
eu quero disponibilizar aquele bairro. Estamos em conversa com o prefeito, que tem apontado o projeto para outros bairros, vamos conversar, mas eu gostaria muito que o prefeito nos ouvisse, porque foi ouvindo, seja o seu Luiz, seja que Hermes, seja todos os moradores que a gente dialoga lá no Jardim São Paulo, temos sempre estado presentes lá, e eu gostaria muito de contribuir para a recuperação daquela área. Como nós dissemos aqui outras vezes, não pode ser para a reforma do centro comunitário, porque a verba vem destinada para a praça com área de esportes. E ficaria muito bacana recuperar aquela área lá. Faço esse apelo aqui ao prefeito que nos ouça, né, nesse direcionamento. Já teve acordo em relação ao Caiçara 1, agora estamos conversando em relação a esse segundo recurso de outros 500 e poucos mil reais, onde nós gostaríamos de contemplar as demandas ali daquela região do Jardim São Paulo. Não sei, o meu tempo está fora aqui, mas eu vou falar rapidamente sobre a questão dos ACS, se puder me colocar o meu tempo muito rapidamente. Primeiro, parabéns, presidente. Quero parabenizar a Câmara, a mesa diretora, o vereador Xavier, que está aqui presente também, tem ajudado muito em intermediação, né? Então, hoje, o que o presidente fez foi ajudar a intermediar uma conversa dos agentes comunitários. Eu vou pedir pela liderança, se pudesse dividir, né? Porque depois fala depois, mas, enfim, eu acho só porque a gente já conclui. Eu queria me dirigir a quem está nos acompanhando pelo Facebook. Você pode dizer, mas a vereadora está falando só de 120 agentes comunitários, 118, enfim. Mas é uma das profissões muito importantes dentro da atenção primária, dentro da atenção básica. É muito importante o trabalho do agente. Não é à toa que todas as famílias que não recebem a visita do agente comunitário cobram. Cadê o agente comunitário? O agente comunitário não passa, o agente comunitário não vem. E hoje o que aconteceu aqui foi o plenário lotado de agentes comunitários e enfermeiros da gestão e a direção aqui da saúde. Pois bem, o que a Câmara fez, e por isso eu parabenizei o presidente, foi de permitir o diálogo entre eles. Porque, senhores, na atenção primária, nessa parte de atenção básica em saúde, tem uma regra que a gente vive desde sempre. Diálogo, roda de conversa, círculo. Não existe um que manda, outro que obedece, porque você tem uma equipe. E trabalho de equipe tem que ser democrática. Isso foi rompido a ponto de que aqui queriam que os agentes comunitários fizessem as perguntas, e foi encaminhado assim, como se tivesse até um tribunal de júri, vou colocar aspas aqui, para que sejam respondidas. Na verdade, o diálogo resolverá tudo, porque é uma interpretação das atribuições deles, previstas em lei federal, que é a lei que estabelece as suas atribuições, 2017, revista em 2021 ou 23, não me lembro bem, e a portaria que era da Política Nacional de Atenção Básica. Em resumo, para quem está nos acompanhando, porque os colegas aqui estão sabendo de perto, existe um entendimento da atual gestão que o agente comunitário deve ficar parte do seu tempo atrás do balcão na recepção. Em outras palavras, é isso que o manual diz. E nós sabemos que a população não quer isso, porque quer o agente fazendo o seu trabalho junto às famílias, junto à prevenção, junto fora do posto, porque a gente precisa muito que isso seja feito, porque está previsto na própria lei, que seja feito o trabalho 100% de cobertura de visitas. Agora, o que nos assustou muito, a mim, e conversando depois da reunião com os agentes comunitários, é a distância, e é disso que eu quero falar. Primeiro, a distância da falta de diálogo. Basta se sentar e vai conversar e vai chegar a um denominador comum. Quero pedir isso. Me dirigi à diretora de assistência aqui, a enfermeira Rosa Tatiane, solicitando isto. Entendi que houve um acordo, os agentes serão chamados e vão conversar, e tenho certeza que a lei vai ser interpretada. O que me assustou, que eu quero destacar aqui? A distância entre um gestor, ou uma equipe gestora, da realidade. Quando ele trouxe números aqui, embora dissesse que não queria expor ninguém, de número de visitas realizadas de 80 a 300, de 80 a 600, não me lembro bem, é uma total falta de compreensão da realidade vivida por esses profissionais. Esses profissionais ou não têm computador,
ou não tem sinal de internet para fazer, tem que todos se deslocar quando é área rural, um único local, para fazer a sua inserção, porque não basta fazer visita, tem um sistema que se alimenta com as informações dessa visita. Uma falta de compreensão, como eu dizia aqui, como agente comunitário lá fora, um dia ela está substituindo porque o estagiário tem prova, outro dia porque estão doentes, outro dia porque o outro está em férias, outro dia porque saiu para passar sonda com a enfermeira, outro dia porque saiu para ver o acompanhamento de um transporte sanitário, ou ver a questão da ambulância, no central de transporte, acho que é. Ou seja, não é uma coisa linear que todos os dias os agentes comunitários estão liberados para fazer visita. Não é assim. Eu uso o SUS, eu frequento meu posto de saúde, eu sei o quanto que os agentes comunitários fizeram esse trabalho, e fazem, de receber no balcão, de puxar o prontuário, de transcrever prontuário. Né? Então, assim, tem que entender. Por isso que eu disse, algumas equipes onde eu fui visitar, fazia mais de 1 ano e meio que não tinha supervisão. Se eu não tenho a enfermeira acompanhando o cotidiano, se eu não tenho a gestão acompanhando o cotidiano, vai achar que porque um é mais esperto que o outro, ou um é mais comprometido que o outro, para ter uma disparidade como esta. Os senhores se lembram, quando o ano passado, o primeiro ano que a gente teve emenda impositiva, tinha R$1 no orçamento para comprar equipamentos. Do pouco recurso que a gente tem, eu destinei todo para essa área. Para quê? Para ter computadores, porque se não tem computador, não é uma coisa burocrática, é no computador que alimenta as informações que se busca e se tem da comunidade para fazer o planejamento do trabalho, seja de assistência, seja de prevenção. Então, o que eu quero aqui, com a minha fala, é dizer, vamos retomar esse processo democrático que marca a atenção básica no país. No país, como bem disse aqui o líder do agente comunitário, até quando vão fazer uma lei lá em Brasília, os agentes comunitários são ouvidos e se faz juntos. Aqui se estabeleceu um manual com atribuições que, no entender dos agentes comunitários, está longe da atribuição deles. Em parte eu concordo, mas eu não quero aqui dar minha opinião. Eu quero dizer, conversem, dialoguem. E eu falo aqui na tribuna da Câmara, repito, não é porque diz respeito a 100 e poucos agentes comunitários, é porque eles são a base da estruturação da atenção primária quando se fala em prevenção. E sem prevenção não adianta UPA, não adianta hospital, não adianta UTI. Se nós não tivermos prevenção, nós vamos continuar adoecendo e morrendo. É preciso ter prevenção, e o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, todos fazem prevenção, mas o agente comunitário é central nesse trabalho. Por isso, eu, mais uma vez, usei a tribuna dessa casa e termino parabenizando a organização dos agentes comunitários, o sindicato, e parabenizando a direção da casa, nossa aqui, da Câmara, e acreditando que aquilo que foi aqui apontado como alternativa, que é uma reunião conjunta, tem uma comissão formada, os enfermeiros chamarem, e chamar todos os enfermeiros diretores de distrito, mas todos os enfermeiros assistenciais, tenho certeza que a gente pode dar um salto, porque é assim que se constrói saúde. Eu fiquei bastante entristecida com esta postura, pareciam que eram adversários. A gestão aqui dizendo, mande as perguntas que eu vou responder, porque não vamos sair nada daquilo que é legal. Parecendo adversário, quando, na verdade, nós temos que dar as mãos. Equipe é equipe, tem que trabalhar lado a lado, mão assim de ombro a ombro, para enfrentar e produzir saúde, enfim, e não essa desassistência que nós temos. Era isso por hoje que eu queria dizer. E já de antemão, como eu me enganei na votação inicial, deixa para falar na hora que nós formos votar sobre a questão do transporte, volto a falar sobre isso. Muito obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando, e boa noite. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento em seu nome toda a mesa, os vereadores aqui presentes. Cumprimento os que estão, os munícipes aqui, Luan, Luiz Cláudio, nossos amigos aqui, o professor Djalma, em nome do Executivo, aqueles que nos assistem pelo Facebook. É difícil conseguir fazer uma pauta daquilo que a gente, nesses 10 minutos, precisa dialogar sobre a cidade aqui. Eu assim, não me sinto revoltado com a fala do
do Luiz Cláudio, porque eu acho que é uma fala de revolta como munícipe, hoje ele está na condição de pré-candidato. Espero em Deus que ele consiga lograr êxito para que a realidade, na prática, aí sim talvez a frustração venha, porque a prática do exercício da vereança, numa gestão onde o executivo municipal é tão incapaz a ponto de conseguir atrasar a conta de água e luz de equipamento público e achar que é uma vitória, com todo respeito, achar que armar um circo num bairro é uma vitória, é lamentável, é deprimente. Porque essas ações elas são conseguidas com viabilidade comunitária, não precisa de uma prefeitura para fazer isso. Agora, eu já disse pessoalmente a ele, a várias pessoas, fazer despacho, protocolo, ofícios, isso é uma parte das partes mais fáceis de qualquer pessoa, porque não precisa necessariamente de um vereador para fazer isso. A prefeitura tem canais de protocolos online, tem canais de acesso que eles podem ser feitos, pedidos por 30, 40 munícipes, 50, 1000 munícipes da mesma demanda. O problema é conseguir acompanhar e demonstrar para o Poder Executivo qual é a prioridade daquela demanda, e, em especial, fazer com que aquilo se cumpra, não porque é esse ou aquele, mas é porque as pessoas precisam. O CEL da Vila Nova, o Centro de Artes e Esportes Unificados, acho que todos aqui conhecem o termo do que significa o CEL Vila Nova, inaugurada pela então prefeita Sandra, que é vereadora hoje conosco, está fazendo esse ano 10 anos, né, Sandra, de inauguração. 14 de novembro de 2014. Não foi inaugurado, foi a pedra fundamental. Isso. Não consegui inaugurar, não deu tempo. Mas, né, iniciou-se. Infelizmente, abandonado. Completamente. Um espaço que deveria ser. E, gente, talvez uma só diretoria, uma só secretaria, não tivesse recurso suficiente para manter manutenção, infraestrutura, que esse é um desafio que a gente conversa aqui. Conseguir o recurso para construir um equipamento é uma coisa, mas tem obrigatoriamente de haver um planejamento para quem vai custear isso. Eu estou muito preocupado. Inclusive, na condição também de pré-candidato, eu estou muito preocupado com a realidade que a gente pode ter em 2025. A gente vem buscando recursos para vários espaços e equipamentos novos, e a gente precisa saber de onde vai sair recurso para manter esses equipamentos. Permita uma... Um equipamento não é só construção. Pode falar. Só para exemplificar isso, Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio, só para exemplificar isso aí, hoje eu fiquei sabendo que 600 mil reais que eu consegui com um deputado, a prefeitura perdeu o prazo e perdeu o dinheiro. Para você ter uma ideia do que acontece, os vereadores, ao contrário do que o senhor falou, estão trabalhando, né? Eu sei do meu trabalho. Eu sei o quanto eu já consegui de recursos para a cidade. E a prefeitura simplesmente perdeu o dinheiro. Permita uma parte. Obrigado, claro. Pegando o gancho que o capitão está falando também, uma emenda desse vereador, inclusive destinado lá para o bairro. Também perdeu o prazo. Eu já ofereci os 500 mil reais da deputada Rosana Vale, de 2020, que poderia ser executado em 2021, eu ofereci os 500 mil reais para o prefeito revitalizar o centro comunitário. O prefeito disse que já tinha arrumado um outro jeito de fazer aquilo, e que, à época, se eu quisesse usar para infraestrutura, teria que escolher para asfalto. Infelizmente, a Sandra sabe disso, que também foi vítima disso, inclusive. De um prefeito que desprezou a articulação dela com a comunidade e simplesmente ignorou e fez, porque esse é o poder do executivo. Executar. Pegar recurso articulado pelo vereador e fazer outra coisa. Então,
Comecei falando sobre o céu, o abandono, a lástima do abandono, assim como a Vila Nova está abandonada de um todo, mas não é por falta de protocolo, de indicação, de ofício, de estar no bairro. Não é falta de ação de legislativo. É falta de planejamento e ação do executivo, de executar. Dinheiro chega, o dinheiro, os recursos. Estou nos 8 últimos anos aqui, a quantidade de recurso trazida por vereadores é imensa. Imensa, imensa. Infelizmente, não pode ceder ao regimento. Depois eu converso contigo, mas a gente não pode ceder aqui espaço nesse momento. Mas não tem falta. Falta competência. Falta competência. Falta planejamento. Falta gestão dos recursos. Falta cumprimento de prazos. Falta técnica adequada. E não é dos servidores só, geralmente é de gestão de comando, de priorizar ações. É absurdo. Aquele céu da Vila Nova abandonado, são 3 diretorias envolvidas que deveriam estar lá, mas como não se tem um líder capaz de de envolver a sua equipe, claro que a assistência não vai assumir só para ela, porque a assistência tem o equipamento dela lá, o CRAS. O esporte não vai assumir só para ele, porque ele tem o equipamento dele lá, a quadra. A cultura tem um anfiteatro. Eles deveriam estar articulados, trabalhando inclusive para manter os espaços. Pode usar, velho. Eu não posso deixar de registrar aqui que logo depois o prefeito que me sucedeu, ele mencionou claramente, onde já se viu construir uma coisa tão bonita num bairro como aquele, devia ter feito aqui no centro da cidade. Então, você imagina o preconceito que tem por trás desse desleixo, dessa falta de cuidado mesmo, porque é periférico, porque é na Vila Nova. É absurdo. É um absurdo. E ali é o lugar ideal, porque ali tem a vulnerabilidade que necessita daquilo ali. A molecada ocupa. Exatamente por isso que foi lá. Para derrubar o preconceito, para criar oportunidade, para trazer o jovem para dentro, a criança, o adolescente. Nós tivemos que ouvir isso. Mas, infelizmente, Sandra, é assim, eu não consigo, é difícil, em 10 minutos não vai dar tempo. Mas, assim, que fique claro isso. Os vereadores estão na rua, independente do partido A, partido B, o que quer, estão conseguindo emendas, apontando emendas, ajudando, mas a prefeitura não dá condição para fazer um pouco mais. Veja só há quanto tempo nós vemos falando aqui sobre animais soltos, sobre cavalos soltos. Olha o que aconteceu na última semana, a situação lá daquela eguinha na Vila Nova. Sabe, infelizmente, seu Zé, não temos, nós esperamos que terminar esses meses aí com pelo menos o serviço de recolhimento de animais de médio e grande porte, que foi prometido pelo novo diretor. Mas é lamentável ter que vir nessa tribuna toda segunda-feira e falar sobre isso. É muito ruim, porque existem coisas que são piores ainda. A gente falou aqui sobre transporte. Estive esse final de semana, lá no Ribeirão de Registro. Outro dia no Baixununga, Boa Vista Estrada, lá no Jardim Vitória. As pessoas não têm sequer a oportunidade de ter uma linha municipal para poder programar, de fazer uma atividade cultural aqui na cidade. Então, existem coisas ainda piores, porque você não oportunizar uma pessoa a ter um mínimo de uma linha, só para concluir, o mínimo de uma linha de transporte, para poder ter acesso a coisas básicas, como uma consulta no posto de saúde, é lamentável. O último estudo é de 2015, 2016. Não se teve mais reorganização. Não se teve mais reorganização. Serviços básicos. Então, é importante a gente falar de algumas demandas, é importante. Mas não dá, é difícil. Com essa gestão que está, uma gestão que não consegue sequer, presidente, cumprir os processos licitatórios que estão em andamento. Tem processo de aquisição de ambulância, não se consegue concluir, falta assinatura de fulano, falta assinatura de ciclano. Enquanto isso, o município está com uma ambulância que está com o pneu careca. Que essa ambulância não pode parar. Por que ela não pode parar?
porque não dá só para trocar o pneu. Tem que ver como que está a suspensão, tem que ver como é que estão as coisas. Então é absurdo, absurdo a incompetência total. Obrigado pela tolerância. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Vereador Chavico. Com a palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Começo a minha fala, senhor presidente, usando... Tem 2 provérbios, mas vou usar um. 2 provérbios que meu pai sempre falava. Vou usar um agora e depois, se tiver jeito, uso outro. Quem não é o maior tem que ser melhor. E a gente tem que mostrar que é melhor. Mas esse melhor não é falar, é trabalhar. Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse. Mas as coisas vêm acontecendo. Eu não quero aqui ser advogado de ninguém, mas eu fiquei um pouco abismado quando ouvi os nobres pais que me antecederam dizer de 2h30, um ônibus de Capinzal aqui à cidade. Essa estrada eu vou, acho que, no mínimo, umas 2, 3, 4 vezes por semana. E sexta-feira, se não me engano, ainda estive lá. E para meu senhor, eu fui a 50, 60 por hora. Tinha lugar que dava 60, tinha lugar que 50. Acho que esse ônibus está vindo de marcha ré, acho que o volante está ao contrário. Tem que ver mesmo no pessoal do transporte lá, porque o problema da estrada, eu acredito que não é. Não estou aqui defendendo, mas eu acredito que não é. Porque... Uma parte muito rápida, senhor vereador. 30 pode. segundos. Sim. Não é da estrada, não. A estrada está bem boa agora. Tá. Nós estamos falando do problema do trajeto. Eu não fui claro, eu peço desculpa. É porque vai entrar na Cheia Grande, Indaiatuba e tudo mais. Perdão. Justamente não foi isso. Claro. Justamente isso. E eu fiquei triste ontem quando soube, por não sei, alguns pares falou que ia ter mais linha de ônibus, e a linha de ônibus do Caiacanga não foi contemplado. Nós pedimos para o meu assessor cobrar o secretário de obra, a secretário de transporte, e ele falou que ia aguardar mais um pouquinho, que está na mesa, que vai despachar por esses dias. Mas eu quero aqui parabenizar os funcionários do Obras. Como já foi dito aqui, nessa tribuna, com uma máquina e meia, fazer o que eles estão fazendo. Com uma máquina e meia, foi dito aqui, está gravado nos anais dessa casa, fazer o que eles estão fazendo. Imagine se tivesse 2, 3 máquinas. Permite uma parte? Permito, mas só para terminar o raciocínio. Eu digo isso, senhor presidente. Começo da semana passada, eu entrei aqui para as areias e saí no Mangalaga, Tacoruçu, Capinzal, Cheia Grande. Beleza. Está ruim? Claro que está ruim. Precisa melhorar? É claro que precisa melhorar. Mas não é o extremo. Não é o extremo. Perdão, nobre vereador. Eu concordo com Vossa Excelência, né? Porque, como eu disse, eu sempre que falo que nós temos uma máquina e meia. E agora, pelo jeito, nós não temos nenhuma máquina, porque parece que as 2 patroas ainda estão na oficina. Eles estão espalhando material com reta escavadeira. Mas aí não é culpa dos funcionários, né? É da gestão. Entendeu? Porque nós lembramos, nós aí fizemos vaquinha, né? Para nós comprar a máquina. E parece que vai sair agora dia 13, né? Mas vai ser reta escavadeira. Que para nós que precisamos, no mínimo, hoje,
são no mínimo 4 patrols, para poder atender a necessidade. Entendeu? Então, eles estão fazendo a triplo coração. Né? E aí nós tivemos aí também o leilão que foi feito na secretaria e que o objetivo inicial era comprar a máquina, né? Infelizmente parece que foi direcionado esse recurso, né? Quase que R$400 mil para a Secretaria da Cultura. Por isso mesmo que eu venho aqui parabenizar os funcionários do Obras. Com toda essa dificuldade, com todas essas coisas que acontecem na administração pública, eles estão fazendo. Até eu estava comentando com o nosso assessor. Aliás, falei em assessor, quero parabenizar de público aqui, pastor Reginaldo. Belo trabalho, hein, senhor? Belo trabalho, parabéns. O fato do trator estar fazendo, acho que está arranhando a estrada, e estão jogando aquele farelo. Logo, na descida do posto do Capinzal, parece que está um asfalto. Está lá. Né? Acho que eles arranham e jogam um pó. Até eu falei para o secretário, parabéns. Está dando resultado esse tratorzinho aí. Muito bom. Mas vamos falar mais de coisa boa. Desde o desmanche da pista do skate. Skate, é isso mesmo que fala? É isso mesmo. Como é? É isso mesmo, é isso aí. Desde o desmanche da pista do skate, ali, na Baixada do Daê, foi montado, através de emenda ali, parece que no centro urbano. E eu consegui, senhor presidente, uma emenda do ministro do Transporte. Eu não, o município conseguiu. Do esporte. Eu estou com o transporte aqui na cabeça. Do esporte. Seu André Fufuca, é isso? Mas eu quero aqui render minha homenagem à assessoria do deputado Maurício Neves. Quando o ministro ia para a cidade de Capão Bonito, ele me ligou, quase no final da tarde, se a gente poderia acompanhar, quem sabe, conseguisse alguma coisa. E lá, senhor presidente, novo vereador, foi lá destinado lá R$200 mil a toda a cidade que ali estivesse representada. E aí a gente veio para aqui, fomos na prefeitura, fizemos um ofício nosso, encaminhamos. Aí que vem o meu golpe, aí que vem o leque da coisa. Não basta só pedir. Quantos municípios não estão pedindo? Tem que cobrar. Fui recentemente para Brasília. Isso. E lá fui no gabinete do deputado e falei, deputado, quem parte reparte, fica com as menos partes, eu é bobo, o burro não entende da arte. Deputado, o 200 mil não vai sair? Aí a assessora, acho que não vai sair para toda a cidade. Mas, deputado, pelo amor de Deus, eu vim de lá daquela distância, o senhor não vai arrumar? Aí mostrei essa foto aqui, né? O senhor lembra eu abraçado com o ministro aqui? Aqui com o senhor também. Você lembra dessa foto? Lembro. Então, deputado. Né? Então, deputado, ajuda aí. E chegou a emenda. Chegou, já está cadastrado. Aonde o município vai construir, como é que fala mesmo, capitão? Skate? Isso mesmo. Vai construir a pista de skate ali no centro social urbano. Eu fico muito feliz, por quê? Permita uma parte, Chavico. Sim. A pista de skate vai ser aonde?
Perdão. Mário Covas. Ah, tá. Vai sobrecarregar lá, né? Mário Covas, perdão. Eu fico muito feliz, porque o dinheiro, bem dizer, já está na conta do município, mas a cautela que o secretário de esporte tem com a gente. Veio ouvir a gente se isso estava bom. Para concluir, senhor presidente. Aí eu falei, meu Deus, não é que está bom, está ótimo. Porque a gente sabia que existia uma cobrança da população em torno disso. Ia falar sobre a professora Denise, o qual apresenta nessa noite uma moção de aplauso pelo relevante serviço prestado ao nosso município, mas eu falo na hora da discussão, dessa professora, e também falo, nobre vereador, capitão Renato, do 200 mil, que foi em grupo, né? Aí é eu, o senhor, o professor Aquino e o nobre vereador Gerson, mais 200 mil do nosso deputado Maurício Neves, a saúde e investimento da saúde, mas... É tudo para a saúde? É tudo para a saúde, então. É isso mesmo. Tenho dado. Entendi. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores, encaminhamos a sessão para a ordem do dia. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora doutora Inês, ausente, por motivo de saúde. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes, presente. Nobre vereador professor Aquino, presente. Nobre vereador capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Presente, Sandra Kennedy. Nobre vereador Vander Lopes. Presente, Vander Lopes. Nobre vereador Chavico. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei... Pelos projetos, né? Projeto de Lei 2166/2024 dispõe sobre a alteração da Lei 2248/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto substitutivo. Não, desculpa, senhor presidente, o outro que é substitutivo. Esse é o projeto de lei 2166. Coloco em discussão o projeto de lei 2166/2024. Não havendo vereadores, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Declaração de Senhor voto, presidente, senhor presidente. Declaração de voto, Sandra Kennedy Viana. Pela ordem, só antes... Pois não? É substitutivo, senhor presidente, esse projeto de lei. Tá bom? Só para ficar registrado aqui. É substitutivo. Sim. Obrigado. Faço uma rápida declaração de voto para explicar inicialmente, quando eu fiz o encaminhamento para suspender a votação, eu havia entendido, porque foi feito requerimento para votação em regime de urgência, de que era o subsídio... Sandra, eu acho que... É declaração de voto. Então, Okay, na mas declaração de voto, estou votando favorável. Ok, mas esse a gente não votou ainda. A gente está votando... votou É o 2166? Não, 2161, né? A 2166, desculpa. Pois não. É 2166. Então, só para esclarecer, porque tem as pessoas preocupadas, e por isso faço o esclarecimento, se a gente já está votando o subsídio sem saber as linhas. E eu estou dizendo, não, isso que nós estamos votando aqui agora diz respeito a um recurso devido anteriormente ao período da pandemia, que já teve lei, que já votamos, agora só está acertando a ficha orçamentária para pagamento. O que nós aqui aguardamos para debate é o que eu falei, dando como exemplo, em Dayatuba, que eu não falava de estrada, né, vereador Chavico? Eu falava de as linhas de ônibus estar fazendo um percurso muito longe
e está levando 2 horas, assim como eu falei dos outros bairros já na minha fala anterior. Então, não estamos votando aqui agora o subsídio. Nós queremos que a população seja atendida, e para a população ser atendida, a prefeitura tem que apresentar aqui a proposta de subsídio, planilhas, etc. e tal. Só para ficar registrado, muita gente está com essa expectativa justa. Muito obrigada, boa noite. Projeto de Lei 2161/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA LDO e LOA de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável para aprovação do texto original. Coloco em discussão projeto de lei 2161/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Moção de aplauso número 47/2024, prejudicada pela ausência da parlamentar. Moção de aplauso número 48/2024, de autoria do senhor vereador Chavico, a professora Denise Aparecida de Moraes Santos, por sua aposentadoria e pelos seus 32 anos de serviços prestados no Magistério Público do Estado de São Paulo. Coloco em discussão, moção de aplauso 48/2024. A palavra ao excelentíssimo vereador Chavico. Senhor presidente, senhor vereadores, estamos falando de uma funcionária pública, a senhora Denise Aparecida de Moraes Santos, esposa do pastor Cristiano, que desde jovem se dedicou a ensinar. A aptidão dessa senhora era ensinar. Acho que todo jovem, quando criança, sempre pensa em querer ser professor, soldado, né? E na repartição pública, sempre é ouvido falar do mau funcionário. Tem funcionário, não generalizando todos, que se acha que é um favor que está fazendo, quando deveria pensar e ser que é um dever do determinado funcionário a atender bem, a fazer bem a quem o procuram. E a professora Denise despertou esse interesse, não só de mim, mas do nosso assessor, pastor Reginaldo, ao pouco tempo que a gente conhece, e as falas, as bonitas falas faladas sobre a pessoa da professora Denise, e tantas outras que por aí estão, mas no momento a gente está falando da professora Denise. Com 32 anos de serviço público prestado ao nosso município, município de Sete Barra, de Cananéia, chegou a aposentar. Aposentadoria com alegria, com prazer e um sentimento de dever cumprido. Por que eu falo assim, senhor presidente? Muitos colegas dela se entristeceram de ela se aposentar, porque ela era muito quista, muito bem querida, por onde passava. E até na sala de aula, as crianças, tudo adoravam. Por isso, essa casa, eu peço o apoio do Nobres Pares, para que essa casa ajude a aprovar essa moção de aplauso. Sabemos que ainda é pouco esse reconhecimento a essa professora. Mas, com a certeza que nós passamos, mas a história fica.
e os anais dessa casa, estará gravado o nome dessa senhora que tanto lutou e agora vai descansar com o sentimento do dever cumprido e feliz, porque as pessoas, quando faz o bem, essa pessoa está de bem. Que Deus abençoe a família da professora Denise, do pastor Cristiano, por esse feito. Nós, como parlamentar, hoje estamos vereador, amanhã não sabemos, mas nós temos, assim, a obrigação de reconhecer aquelas pessoas que tanto lutaram pelo nosso município, pela nossa registro. Tenho dito isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloque em votação. Moção de aplauso 48/2024. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em explicação pessoal. Nobre vereador Chavico. Com a palavra, excelentíssimo vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhor presidente, senhor e senhora vereador, povo presente. Quer que eu falar? Não tem jogo hoje. Senhor presidente, volto à tribuna nessa explicação pessoal e dizer que falta 6 meses para terminar essa legislatura. E dizer ao povo de Registro, sempre eu acostumo falar por onde passo, que na política nem ganhando se vence, nem vencendo se ganha. A partir daí, se cada um de nós tiver consciência do que é isso, pensaria 2 ou 3 vezes para entrar na política. Porque não adianta ganhar e não vencer. Seria bom ganhar e vencer. E a gente faz tanta promessa, pré-campanha, na campanha, e às vezes se curvamos numa situação precária, com pessoa não comprometida. Estou falando isso, senhor presidente. Na primeira emenda impositiva desse vereador, destinei verba para comprar 10 motos ao agente comunitário. 10 motos. Por motivo contábil, sei lá, administrativo, sei lá o que aconteceu. Segundo, até onde eu fui apurar, o Tribunal de Contas apontou, teve algum apontamento no Tribunal de Contas, foi desfeito, e depois não houve habilidade no dia certo para fazer o empenho no final do ano. Aí passou para um outro ano. Aí veio aquele projeto que os nobres vereadores, nós votamos para tentar recuperar. Graças a Deus, parece-me que agora sai. E eu fui atrás ver, nobre vereador, está incluído, junto com essas 10 motos, se não me engano, parece que 3 ambulâncias também. Que tanto nós pedimos
que tanto nós pedimos e cobramos aqui nessa casa. Às vezes, ou muito zelo, ou muito cuidado, quem sofre com isso é a população. Nós sofremos, que somos cobrados na rua, mas a população sofre mais. Principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Porque depende do poder público. Vai pedir algo, vai pedir aonde? A prefeitura. E, às vezes, o zelo vem fazer com que essas coisas não aconteçam. Por isso que eu falo. Na política, nem ganhando se vence, nem vencendo se ganha. Temos que ganhar e vencer. Não basta ganhar. Não. Para que ganhar? Ganhar para a gente ser vereador e não vencer? Para mostrar algo que nós prometemos em campanha? Então, nobres pares, que eu peço, esses dias que antecedem a nossa campanha, vamos unir a força política, independente de partido, independente de coisa, mas falar e tentar fazer um projeto voltado para a nossa região. Nós sempre falamos que moramos em duas grandes capitais, somos bem localizados, né? Não temos nada que oferecer. Temos nada para atrair os grandes empresários a se instalarem aqui. O que está acontecendo hoje? A maioria, não são todos, mas a maioria dos nossos jovens estudam e vão para fora. Então, precisamos, cada candidato, temos que pensar nisso, preparar. Logicamente, nós estamos bem localizados, logisticamente, mas oferecer o quê? Temos que pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Finalizo, presidente. Nunca desteire a casa do vizinho para cobrir a nossa. Nunca desteie a casa do vizinho para cobrir a nossa. Tenho dito, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 13 de junho de 2024, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 17 de junho de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 41 minutos encerro a presente sessão.